Olha aqui o delegado Matheus Zanata, da Gerência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Piauí. Delegado, muito obrigado, um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Quero cumprimentar você, Douglas, a todos os telespectadores do programa e dar os parabéns para todas as crianças, que é o dia delas hoje, em especial meus sobrinhos que hoje estão no Paraná. Eu não tenho mais criança, a minha mais nova tem 14, a mais velha 19, então ela não tem que comprar presente, né? Eu passei essa fase dos presentes já Pai, o delegado Matheus Zanata veio aqui dar entrevista, hein, neném? Aí foram colocar o microfone e vira a arma do delegado. Meu Deus, mas que medo é esse? Não tem... Tá feito uma certa pessoa aí que a gente lembra bem aí que... Hein? Não, pois é, se fosse aí uma pessoa aí que a gente se lembra, você tá armado? Claro, ele é um delegado de polícia, tem que andar armado. Não tem que estar armado, sou eu, sou jornalista, entendeu? Ó, delegado, a gente está mostrando aí, inclusive, dá para dividir a tela, eu, o delegado e as imagens. A gente está mostrando, começar do fato mais recente, a gente passa para a Polícia Civil. A gente está mostrando essa apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, 266 quilos de cocaína. Quer dizer, é muita cocaína. Avaliado em 48 milhões de reais. Eu não lembro exatamente os valores das últimas apreensões feitas pela Polícia Civil, mas isso já é de conhecimento de todos. A cocaína é infinitamente mais cara do que a maconha. As drogas sintéticas são mais caras do que a maconha. Maconha hoje, comparada com a maioria das drogas, ou quase todas, é a mais barata delas. Com certeza. Então, continua sendo comercializada, mas é a mais barata. Essa foi uma apreensão. Dá para mostrar aí, ô Rafael? Dividir a tela e mostrar, por favor, novamente. Então, são 266 quilos, com 48 milhões de reais, totalizando 48 milhões de reais. Não é isso? E, olha só, encontrada. Aí, interessante, quando conversa com o motorista, ele não sabe onde é que foi colocada essa quantidade de pacote aí. O motorista não viu, não sabe. Enfim, isso não cola, claro, a polícia vai abrir inquérito, investigar e vai concluir. Claro que ele sabia, né? Agora, nós temos outras imagens para contextualizar essa questão do enfrentamento às drogas. Na última segunda-feira, foram encontrados 36 tabletes de drogas que seriam distribuídos na capital. Olha as imagens aí. Até disse que era bonitinho, azul com preto e tal. Mas aí, meu amigo, dá uma cadeia e braba. Cadeia, viu? Serão distribuídos aqui em Teresina. Né? Essa é uma das apreensões feitas pela Gerência de Polícia Especializada, o trabalho da entorpecentes também, Polícia Civil, enfim. Delegado, é normal isso acontecer, essa, digamos, incidência maior de drogas, da vinda de drogas para Teresina em função de grandes eventos, que isso acontece no Brasil todo, eventos que reúnem multidões, muita gente. É natural que isso aconteça, que haja uma intensidade maior no tráfico? É sim, Douglas. Quando nós temos um grande evento, naturalmente existe uma comercialização maior de entorpecente, né? E não é só no Piauí, mas no Brasil todo. E essa apreensão de segunda, Douglas, ela veio através de denúncia anônima, que foi feita pelo nosso site. Nós começamos a fazer os levantamentos, as diligências, os monitoramentos, representamos pela busca e apreensão, e na segunda nós cumprimos essa busca apreendendo 62 tabletes de entorpecente, 2 balanças de precisão, uma pequena e uma grande, um caderno com anotações, e também conseguimos apreender uma moto. Um indivíduo de apenas 27 anos foi flagranteado, foi autuado em flagrante. Inclusive ontem ele passou pela audiência de custódia e o flagrante foi convertido em preventiva. Ele já se encontra na penitenciária aqui de Teresina. Nesse caso, delegado, foi especificado de onde veio a droga, enfim, foi detalhado se essa droga iria ser distribuída aonde? Ele deu detalhes? No seu interrogatório ele não deu muitos detalhes. No entanto, nós sabemos que ele não atuava sozinho. Nós temos um prazo para concluir o inquérito policial, e no decorrer do inquérito policial nós vamos fazer a instrução, fazer a extração do celular desse indivíduo, e com certeza esse caso terá outros desdobramentos. Quando eu falo outros desdobramentos,
outras prisões e outras buscas. Delegado, tem outras imagens aí, Renato? Se tiver, a gente colocou a primeira, a gente mostrou a primeira da Polícia Rodoviária Federal, que foi de cocaína, e as outras apreensões feitas pela Polícia Civil. Colocamos a primeira, tem uma outra aí, Renato? Tem outras imagens aí? Se tiver, você coloca, olha aí, outras apreensões feitas pela polícia, já na terça-feira, a primeira foi na segunda, na terça-feira, o empresário e outros 2 são presos após a apreensão de drogas em um ônibus de viagem que saiu de São Paulo para Castelo do Piauí. O ônibus foi alvo de busca por policiais civis que encontraram 49 tabletes de maconha e 3 de cocaína. Delegado, aí era ônibus clandestino? Não era ônibus clandestino. Essa situação desse ônibus foi um trabalho conjunto da Delegacia de Entorpecente com a Gerência de Polícia Especializada. Desde a semana passada, nós já vínhamos recebendo denúncia desse ônibus. Fomos para o campo, começamos a fazer os primeiros monitoramentos, os primeiros levantamentos, identificamos que esse ônibus saiu na sexta-feira de Castelo do Piauí com destino a São Paulo e queria chegar na terça-feira aqui em Teresina. No momento que o ônibus chegou em Teresina, um veículo estrada se aproximou junto ao ônibus. Quando os funcionários pegaram um isopor cheio de droga e colocaram na picape, atrás da picape, nós fizemos a abordagem, né, e conseguimos efetuar a prisão em flagrante de 3 indivíduos. 2 funcionários da empresa, sendo um sócio da empresa de ônibus, e o indivíduo que estava nessa picape. O indivíduo que estava nessa picape é um indivíduo já conhecido pela polícia, que já vinha sendo investigado pela Delegacia de Entorpecente, inclusive com várias passagens pela polícia. E dentro do ônibus também foi encontrada uma arma de fogo. Esses indivíduos eles foram autuados em flagrante pelo tráfico e pela associação ao tráfico e também pelo porte ilegal de arma de fogo, porque foi encontrada uma espingarda Boito dentro do ônibus. O ônibus foi apreendido, a picape foi apreendida e agora nós vamos pedir autorização de uso desses 2 carros para ser usado para a Polícia Civil, em favor da sociedade. Nesse momento, esses 3 indivíduos estão passando pela audiência de custódia. Não tenho ainda informação se o flagrante foi convertido em preventiva, mas nesse momento eles estão passando pela audiência de custódia. Agora, esse ônibus, delegado, esse ônibus fazia linha comercial, ou era um ônibus alugado, de turismo? Esse ônibus ele fazia a linha através de uma empresa privada, Castelo, São Paulo. Um dos interrogados confessou que não é a primeira vez que os funcionários dessa empresa trazem droga de São Paulo. Inclusive, entregaram mais de uma vez para o indivíduo da estrada que foi autuado em flagrante. Essa droga só era entregue em Teresina ou ela era levada para outros municípios? A princípio, parte da droga era entregue em Teresina e o restante da droga em outros municípios. No entanto, isso aí vai ser ainda objeto de instrução do inquérito policial para nós confirmarmos essa informação. Eu falo quando a gente usa clandestino, porque tem as empresas convencionais, aquelas empresas. Essa empresa ela era autorizada para fazer esse trabalho ou fazer esse trabalho? Na verdade, eu ainda não tenho essa informação, né? Mas provavelmente ela era uma empresa que não era convencional. Não era convencional. E me parece que o cobrador do ônibus que assumiu, só o cobrador, ou os 2 funcionários assumiram? Na verdade, existe um funcionário que foi preso em flagrante e outra pessoa que é sócia da empresa. Em virtude da contradição entre os seus interrogatórios, os 2 foram autuados em flagrante, tanto o funcionário como o sócio dessa empresa. O sócio estava no ônibus? O sócio estava no ônibus. Então, aí no ônibus vinha quem, delegado? Vinha esse funcionário, o sócio? Vinha 2 funcionários, o sócio e também vinha alguns passageiros, né? Que estavam retornando de São Paulo para Castelo. Só o sócio da empresa e um dos funcionários que foram autuados em flagrante, inclusive um dos funcionários confessou que não era a primeira vez que ele trazia entorpecente para Teresina, né, da região de São Paulo. Inclusive confessou que ele ganhava uma quantia em dinheiro para fazer esse transporte. Se for possível, senão a gente entende, inclusive a Catrina aí, que é a cadela
da Polícia Civil da Entorpecentes, ele fez um trabalho importante. Eles fizeram uma mistura, né, delegado, de alho, café, exatamente para tentar, no caso de uma abordagem policial e o uso de um cão ou de um farejador, cadela, enfim, para despistar o faro. E, no entanto, não adiantou, né? Tá aí, ó, deixa aí na tela, por favor. Deixa na tela aí o canal de denúncias pelo WhatsApp da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Então, você que está nos acompanhando em Teresina e no interior do estado, você pode fazer sua denúncia de forma anônima. Tenha certeza absoluta que que o sigilo do seu nome vai ser mantido. O seu nome não será divulgado. Olha, é o 3216-5281. 3216-5281. Voltando à pergunta, delegado, se o senhor puder falar bem, senão a gente entende por conta da investigação. Qual foi a contradição entre os dois? Na verdade, um dos funcionários falou que realmente o sócio sabia do entorpecente, né? Que ele estava em conluio, não era a primeira vez que estava em conluio para trazer esse entorpecente. E o sócio da empresa falou que não era sócio, que era apenas funcionário, que não sabia que a droga estava dentro do ônibus. E depois a polícia investigando descobriu que ele era sócio da empresa. Isso, depois descobriu que ele era sócio. Por isso que os dois foram autuados em flagrante. Essa empresa, ela é de onde, delegado? É de Castelo do Piauí. Aí a gente observa o seguinte, que a droga, né, ou seja, o tráfico, ele utiliza diversas formas de enviar ou de tentar enviar drogas para os seus destinos finais. A gente teve agora a apreensão aí a gente está vendo as imagens, inclusive, da apreensão neste ônibus, que é um ônibus clandestino. Já tivemos, inclusive, por exemplo, em Picos, a apreensão de drogas em ônibus comercial, um ônibus que... Aí, no caso, não tinha nada a ver com a empresa, era o passageiro mesmo, inclusive parece com uma mulher. E tivemos diversas outras situações, caminhões, veículos. Delegado, a nova realidade do tráfico hoje, vamos falar de Piauí, no Piauí, que de uma certa forma reproduz o que acontece em maior e menor escala no resto do Brasil. Continua aquela estruturação de bocas de fumo, mas existe, digamos, os traficantes que controlam determinadas áreas, numa quantidade maior, ou com a atuação das facções criminosas, essa quantidade de traficantes diminuiu, ou seja, é menos traficantes para mais áreas, para áreas maiores? Na verdade, o tráfico ele se qualificou, né? Normalmente, quando nós fizemos a interceptação de um transporte de droga, principalmente em rodovia, eles vêm em compartimento secreto, que é difícil de você localizar, e você precisa localizar com o canil, por isso que a Catrina é fundamental nesse tipo de repressão, né? Nesse caso específico, a droga estava dentro de um isopor cheio de pó de café, né? E é uma realidade não só do Piauí, mas do Brasil todo, as facções criminosas, né? Onde elas, para fazer um volume maior de dinheiro, elas praticam o tráfico, né? Mas o Piauí está reprimindo esse tipo de organização criminosa. Inclusive, temos várias prisões de pessoas faccionadas, não só em Teresina, mas principalmente em Parnaíba. Então, o Piauí, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, está reprimindo esse tipo de crime, que são integrantes de facções criminosas que integram organizações criminosas. Se a gente buscar a história da origem, se a gente buscar a origem das organizações criminosas, delegado, a gente vai ver o seguinte, eu vou usar o nome de duas aqui, normalmente não se fala, mas senão fica difícil contextualizar. Se a gente utilizar, por exemplo, o histórico do Comando Vermelho no Rio e do PCC em São Paulo, né, que inclusive as duas facções inicialmente tinham tratado, a espécie de tratado de paz que foi quebrado depois, entre eles, era assalto a banco, né, era muitas vezes sequestro, eram diversas ações criminosas. Hoje, mas ações criminosas que chamavam muita atenção, porque assaltar banco chama atenção, sequestro chama muita atenção, esse é que chama atenção mesmo, execuções chama muita atenção também, a questão da execução. Então, claro que, como o senhor disse, há uma modernização, e aí hoje há uma grande concentração de atividade das facções no tráfico de drogas. É a principal ou continua ainda atuando em outras áreas? Não, hoje
o principal volume para movimentar o dinheiro financeiro das facções é no tráfico ilícito entorpecente, né? Que é a área que mais dá dinheiro, né? Se você fizer um histórico aqui no Piauí, não existe mais aquele novo cangaço, né? Aquele assalto a banco onde os investigados pegam pessoas do povo para fazer o assalto a banco. Aliás, o senhor falou em Castelo, me perdoa a interrupção, o senhor falou em Castelo do Piauí, acho que o último assalto que se registrou assim de muita violência, muita destruição de agências, foi em Castelo, na agência do Bradesco, em Castelo. Me parece, delegado, de lá para cá eu não vi mais falar aliás, e lá ainda foi um caso isolado, já fazia um tempo que não acontecia, aconteceu aquele isolado e não aconteceu mais. Esse novo cangaço, além de chamar muita atenção, a operacionalização do novo cangaço é muito cara. Muito complexa, muito complexa, né? Mas no Piauí, isso aí tem caído no esquecimento, né? Esse novo cangaço. Acontece, mas é fatos isolados quando acontece. E isso tudo em virtude do trabalho do GRECO, que é de repressão ao crime organizado, da Polícia Militar, né? Do Poder Judiciário também, que tem mantido essas pessoas presas, que tem condenado essas pessoas, né? Então, você não vê mais o novo cangaço aqui no estado do Piauí. As facções estão mais mexendo com o tráfico ilícito entorpecente. Isso no país inteiro. O tráfico inteiro. Então, antigamente a gente tinha, por exemplo, a gente lembra, antigamente, hoje a Colômbia não é mais assim, mas no passado a gente tem muita essa lembrança da Colômbia, questão do tráfico, de droga, cartel de Cali, cartel de Medellín, quer dizer, tinha uns cartéis, você tinha vários nomes que eram ligados, delegado, ao tráfico de drogas, dominavam certos setores, uma parcela, cada pessoa dominava uma parcela. Hoje, praticamente, toda a operacionalização do tráfico hoje está nas mãos das facções? Não todas, né? Porque a cocaína ela vem de fora do Brasil, né? Então está com cartéis, né? E o tráfico ele está disseminado. Então, só para a gente entender, o senhor fala cartéis, então no caso da cocaína, ela vem de cartéis, esses cartéis eles têm uma conexão direta com a venda, por exemplo, com os pontos de venda, com as pessoas que comercializam a droga. Não há participação das facções normalmente nessa questão da cocaína? Não, existe sim a participação das facções, isso é uma realidade, né, que as facções estão tendo uma ligação direta com esses cartéis, entendi. Né, trazendo droga para dentro do Brasil, e isso nós temos visto em várias operações feitas no Brasil todo, que existe essa ligação das facções com os cartéis, onde as facções servem como intermediárias para trazer a droga para dentro do Brasil e fazer a distribuição de norte a sul do país. Aí, delegado, a gente inclui tudo, né? Quer dizer, a maconha, a cocaína, droga sintética, quer dizer, todo tipo de droga, você inclui todo tipo de droga nesse contexto. E aí, delegado, tem uma outra questão, que é também as grandes facções brasileiras, as mais, digamos, as mais poderosas, no sentido de serem as mais estruturadas, elas hoje também, além de trazerem essa droga de outros países para o Brasil, elas também começam a receber essa droga e exportar para outros países? Nós temos visto várias reportagens, né, que as facções, as organizações criminosas têm exportado essas drogas para outros países que têm um valor maior de mercado, como por exemplo a Europa, né? A cocaína chegando na Europa tem um valor muito maior de mercado do que ficando no Brasil. Então nós temos visto na prática também essas organizações criminosas não só atuando no Brasil, mas também remetendo entorpecente para fora do Brasil. E aí o delegado falou de Europa e de valor. Existe uma realidade que quanto maior o grau de pureza, mais cara é a droga. Então, e a Europa, via de regra, eu digo isso não é você assistindo, por exemplo, aquele filme que foi muito sucesso, né? Que é o Meu Nome Não é Johnny. O Johnny, que é o Johnny Estrela, que é a história de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro da década de 80. Inclusive, está totalmente recuperado, hoje é produtor musical, enfim, até contou a história. O livro foi escrito pelo jornalista Guilherme Fiuza, e o livro foi transformado em filme. Quem faz o Johnny é o Selton Mello, interpreta, aliás, o Selton Mello é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.
E tem um momento lá que ele conversa com um primo que faz o tráfico também de drogas, e ele diz, olha, a Europa só consome puro, só consome a droga pura, então quanto mais pura, mais cara. Então, sim, tem essa questão também do valor. Um outro aspecto, delegado, que eu queria perguntar ao senhor, após essas apreensões, após a conclusão dos inquéritos, está sendo possível fazer a ligação dessas grandes apreensões às facções criminosas, especificamente no final dizer, bom, isso aqui tudo foi montado por facção X. Em alguns casos, durante a instrução do inquérito policial, nós conseguimos fazer essa ligação com as facções criminosas, né, com pessoas que são integrantes dessas facções. Em outros casos, nós não verificamos essa ligação com as facções, né, mas na grande maioria existe um ponto da facção ligado nesse tráfico de drogas. E aí o inquérito vai até essas pessoas. Isso, chega até essas pessoas. Chega até essas pessoas. Hoje a estratégia, delegado, é diluir essa distribuição? Qual é hoje o mecanismo utilizado pelas facções criminosas para evitar que exatamente que a polícia chegue até os líderes? Hoje existem pessoas específicas dentro das facções que fazem a venda, a comercialização, outros que trazem a droga de fora para o Brasil, que fazem a distribuição para todas as regiões brasileiras, né? Então existe cada um. Tanto é que as facções são consideradas organizações criminosas, que cada um tem um papel nessa organização criminosa, nessa facção, cada um tem um papel e que ela é bem organizada, né? Aí, obviamente, para o tráfico é preciso arma. Né? E aí entra também a questão do tráfico de armas também, que é uma outra questão, delegado, que eu queria aproveitar aqui e perguntar ao senhor. Um único assalto no estado do Piauí, não vou falar 100%, mas 99%, 98,5%, 99%. O bandido, por mais usando a expressão corriqueira, que eu sou piauiense, eu sou do Paraná, mas moro no Piauí, é piauiense. Mais pé rapado que seja o bandido, ele tem pelo menos. Hoje um revólver calibre 38. Quando eu comecei a fazer a matéria policial, o revólver calibre 38 era top. Hoje 38 é brinquedo de criança para bandidagem, né? Então, eles estão armados e bem armados. Então, vai fazer um assalto de um celular, de um relógio, está com uma .40, está com 380, 9mm. Não há como identificar, delegado, na hora. Porque, claro, quando o bandido é preso, aquele inquérito ele inclui também a investigação em relação à arma que ele estava com ela. Nenhum desses inquéritos consegue chegar à origem daquela arma, a conexão de como aquela arma entrou, chegou até aquele bandido. Hoje existe a nossa perícia, né, juntamente com uma troca de informações com a Polícia Federal, tem como chegar à origem dessa arma, se essa arma foi comprado por um CAC, né, se foi comprado numa loja legalizada. Então tem como nós chegar nessa origem. Só falar CAC são os colecionadores, né? Isso. A pergunta que eu faço, com essa permissão dos colecionadores de comprarem mais armas, a polícia verificou na prática que ajudou de uma certa forma que muitos criminosos tivessem acesso a essas armas através dos CACs? Em qualquer meio tem as ovelhas negras, né? Tem as pessoas ruins, né? Assim como tem os CACs que são pessoas de direita, inclusive tenho vários amigos CACs que são pessoas corretas, mas tem também os CACs que são as ovelhas negras e que pegam essas armas e distribuem para a criminalidade. Mas em qualquer lugar tem tanto as pessoas boas como as pessoas ruins. Olha, delegado, essa questão das armas é o seguinte, quer dizer, se a gente buscar uma pistola que foi apreendida aqui em Teresina durante uma ação criminosa, é literalmente uma gota d'água no oceano. Porque há uma situação muito mais abrangente que são as fronteiras do Brasil. Você tem um país de fronteiras gigantescas, não há estrutura da Polícia Federal, não há uma vigilância satélite, não há nada que consiga fazer um acompanhamento dessas fronteiras a ponto de evitar que essas armas entrem, que essas armas sejam inseridas no Brasil através do tráfico internacional de armas. Aí há essa inundação, digamos assim, de armas na mão dos bandidos, né? Isso mesmo. Eu mesmo moro no Paraná, perto da fronteira do Paraguai, perto de Foz do Iguaçu, né? E você vê lá uma falta de fiscalização na entrada dessas armas para o Brasil. Lá é o que, delegado? Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu
Paraguai e Argentina. Então, é a tríplice fronteira. Qual é a distância, por exemplo, qual o mais próximo? Foz do Iguaçu, Paraguai, ou Foz do Iguaçu, Argentina? É tudo um junto. Bom, é pouquinho o espaço, quantos quilômetros? 5 quilômetros. Ali mesmo dá para verificar que você entra tranquilo, sem muita... Existe uma facilidade muito grande de comprar armas no Paraguai, né? E uma falta de fiscalização nas nossas fronteiras na entrada dessas armas de fogo. E aí nós estamos falando de zona urbana. Imagine no meio da Amazônia, a fronteira, quer dizer, é um negócio... É complicado. Realmente, para a polícia, se não, quer dizer, é aquela história, se não houver um combate na fonte, né, vir aqui na ponta, onde a coisa está disseminada já, é muito complicado. Mas, enfim, delegado, eu queria aproveitar, em nome do senhor, estender os parabéns do jornal O Dia News a toda a Polícia Civil, porque a gente sabe que é um trabalho difícil, é um trabalho complicado. Nós temos, por mais investimentos que sejam feitos, mas sempre há necessidade de mais armas, de mais treinamento, mais policiais, de uma melhor estrutura, porque, como eu digo, a polícia tem o maior inimigo da polícia é o criminoso. Mas tem um outro inimigo, eu sempre costumo dizer isso, tem um outro inimigo que é tão perigoso quanto o criminoso, é a burocracia. É verdade. É cheio de burocracia. Delegado Matheus Zanata, se, por exemplo, ele estiver indo para um local e alguém abordar o delegado, sem saber que é delegado, né? Aí é bom quando isso acontece com o bandido, leva pior, mas aí sem saber que é delegado, e o delegado reage e, pela circunstância, atira e mata o criminoso, e fica comprovado que ele era criminoso, que foi uma tentativa de assalto, que ele puxou uma arma, que o tiro que o delegado deu foi em legítima defesa, mas isso requer que o delegado responda uma espécie de processo aí disciplinar, me parece que é um processo... Mas é uma coisa longa e enfadonha, que até desestimula o policial a fazer de novo, quer dizer, fica até com medo. Enquanto a bandidagem está livre aí, ela atira, mata, foge, se não prende, atira, mata de novo. Então tem essa questão da burocracia. De qualquer forma, o trabalho é muito bem feito. Essa realidade nova não é uma realidade fácil, as facções criminosas, é uma realidade muito... Eu lembro, Renato, eu comecei a fazer matéria, Renato, lembra? Você fazia matéria, não era Greco, era CICO, acho que o delegado Matheus Zanata não estava aqui na época, era a Comissão Investigadora do Crime Organizado. Eu lembro mais ou menos dos delegados que estavam lá, o falecido delegado Bonfim Filho, saudosa memória. Aí você tinha o delegado Carlos César, delegado Riedel Batista, delegado Edvan Botelho. Não, mas é porque eu era quase um delegado lá, eu vivia lá, nasci todo dia. Delegado Edvan Botelho, tinha também... O delegado Samuel participou de algumas atividades também, o delegado Samuel Silveira. E foi um trabalho ali original que terminou gerando o Greco, agora comandado também de forma brilhante pelo delegado Thales Gomes. Então levo os nossos parabéns, porque apesar de todas as dificuldades, a polícia tem feito um trabalho muito importante. Quero agradecer o convite por estar vindo aqui no seu programa, né? Quero também pedir que a população nos ajude através de denúncias anônimas. Ela pode ser feito pelo telefone, conforme já foi passado aí na TV, mas também pode ser feito pelo nosso site, que é www.pc.pi.gov.br. Lá tem uma aba de denúncias anônimas, onde a pessoa vai descrever os fatos, pode anexar fotos, pode anexar vídeos, e aí a denúncia é totalmente anônima. É muito importante que o cidadão nos ajude, né, nesse combate ao crime. Nós temos visto que as últimas prisões e apreensões, muitas das vezes, foi por denúncias anônimas. Então nós precisamos que o cidadão mande essas informações para nós fazer o trabalho de campo, os levantamentos e fazer as prisões para combater conjuntamente o crime. Renato, o tempo acabou, mas eu vou contar só uma história aqui bem rápida, que é boa. Falando de delegado, eu cobri vários casos. Casos é triste, né? Mas o caso eu lembro o Renato lembra, o delegado não estava aqui, o delegado Matheus Zanata, mas o assassinato da enfermeira e advogada da Lilian Samara, você lembra disso? Me parece que era o Cleiton Topete, na época, o Cleiton Topete, que foi quem assassinou, que foi uma busca alucinada pelo Cleiton Topete aqui. 47 dias de busca, 48 dias de busca, eu fiz a cobertura até o julgamento. Depois foi assassinado da estudante de medicina Thaline Telles, você lembra?
Também foi um caso bárbaro. Ela foi fazer compra no supermercado e foi sequestrada. Que, na verdade, tecnicamente não é sequestro, porque não houve pedido de resgate, foi um rapto, né? Ela foi raptada e assassinada. Um doente chamado Nilson Feitosa. Eu vou contar aqui os bastidores de uma cobertura que eu fiz, longa. O que eu gostava era porque as coberturas eram longas, né? A gente tinha continuidade na cobertura. Bom, muito bem, esse bandido, ele tinha a mania de atacar mulheres, de atacar, muitas vezes, eu não sei aqui dizer se tinha, em alguns casos, violência sexual, mas ele atacava as mulheres, enfim, deixava as mulheres inconscientes. Teve uma delas no Ceará que ele quase mata, jogou de um precipício, mas ela sobreviveu, veio aqui no Piauí na época, prestou depoimento. E ele atuou em um shopping de Teresina, um shopping da capital, à noite, noitinha, tarde para noite. E ele tentou abordar uma mulher. E essa mulher conseguiu se desvencilhar, e fugiu. 3 dias depois, eu descobri, a mulher era esposa de um delegado da SICO. Você lembra desse caso, né? Fui eu quem revelou essa história, confirmada pelo próprio delegado. Por que ela se desvencilhou? Porque ele usava éter, né? Ele já tinha um modus operandi, ou seja, ele já tinha a prática de quando abordava, neném, não dava tempo de muita reação, ele já botava ali rapidamente, a vítima apagava. E essa abordagem em relação a essa mulher do delegado ajudou muito na identificação dele e na prisão dele. Inclusive foi preso numa busca também, assim, bem policial mesmo, entre o Ceará e o Piauí. Agora a sorte dele é tão grande, ele atirou contra os policiais deram um tiro, o tiro pegou aqui na parte da barriga, ele usou até uma bolsa de colostomia depois. Após a pressão dele, ele chegou no hospital do Ceará, de Fortaleza, era quase zero. Um policial me contou, vou até contar aqui, faz tempo que eu não vejo, meu grande amigo, o Heráclito, que é policial civil, participou, me contou, rapaz, Douglas, eu nunca vi, qualquer ser humano teria morrido naquela circunstância, o cara não morreu. Se fosse eu, um encravado, eu tinha morrido, mas ele não. Aí, para encerrar, ele atirou, aí ele virou as costas, aí a polícia atirou. Olha, para ponto 40, o delegado sabe que o estrago sentado atrás, aí não dá para sobreviver. Ele andava com a mochila e tinha uns cadernos dentro da mochila. Pois a bala pegou da mochila, pegou nos cadernos e ficou guardado dentro da mochila, não pegou nele. Já pensou um negócio desse? Bandido tem sorte, se fosse eu tinha passado, atravessado, entendeu? Obrigado, delegado. Contando aqui um baixo, o delegado ainda não era, não estava integrando a Polícia Civil ainda do Piauí. É muita história, parabéns a todos os delegados também com que eu trabalhei aí, e é importante, não é fácil. E agora não é fácil, principalmente porque teve uma pandemia, né? A polícia teve que trabalhar, teve que ficar nas ruas durante a pandemia.